O início do filme é um vídeo publicitário de uma marca de automóveis, intitulado Boulder. Este carro é classificado como o carro mais seguro do mundo, todas as partes. Vantagens próprias. Vantagens em tecnologia, vidro, carroceria, pneus e até anti-roll sensor. Tudo isso pode ser controlado de dentro do carro ou de um smartphone conectado por inteligência artificial. O aplicativo se chama Lilith. Depois disso, a cena se torna. Os usuários deste carro indicaram que levaram seus filhos com eles. Para ser mais preciso, essa mulher é Sandra. E o filho deles, David, de 2 anos. Sandra planejou originalmente ir para a casa de sua sogra, mas o marido dela não veio por causa de seu trabalho como piloto. Daqui podemos ver a marca Monolith. Este carro é tão preciso que pode até determinar o peso de cada passageiro. Durante uma longa viagem, Sandra tentou ligar para o marido e Cal se hospedou em um hotel próximo. O aeroporto central naquela época. Eu não sei por que ele não voltou para casa por um mês. Mas o certo é que Sandra só sabe que o marido está ocupado no trabalho. Sobre isso, quando seu filho pediu que ela superasse tudo dando filho, Sandra não pôde fazer nada. Seu telefone celular. Para encurtar a história, Sandra veio a um deles. Há também uma estação de minimercado ao lado. Sandra trocou as fraldas de David no banheiro do minimercado. Depois disso, ela comprou um lanche para David. Espero que ele não seja exigente. De repente, um estranho parece querer. Arrombe o carro de Sandra. Mas Sandra pode facilmente superar essa situação usando apenas seu telefone celular. O assunto não parou por aí. Ela nem percebeu que David não estava mais com ela, porque ela já está ocupada com a complexidade de seu carro. Ela olhou em volta até que suspeitou que o filho do estranho era dela. Sandra entrou em pânico por um momento, e seu filho estava com os 3. A mulher estava no banheiro antes. Eu não quero mais ser incomodado por essas 3 mulheres. Sandra imediatamente entrou no carro e ativou a função do modo de abóbada. Mais especificamente, esta função permite aos passageiros evitar todos os tipos de interferência externa e manter um estado seguro. Depois de partir, eles seguiram seu caminho. Ainda fica longe da casa da avó de David. Para preencher o seu tédio, Sandra ligou para seu companheiro de infância, que morava em um hotel perto do aeroporto. Ainda mais surpreendente, sua amiga Geisha fez perceber que ela estava interagindo com Cal. Em outras palavras, os amigos de Cal e Sandra tiveram um caso e eventualmente fizeram de Sandra. Muito desapontado. Sandra ficou muito decepcionada ao chegar na casa da sogra. House. Ela entrou sem querer. Está tudo dentro. Por um tempo. Além disso, Cal não atendeu o telefone, fingindo estar ocupado, apesar do fato de ele estava enganando os próprios amigos de Sandra. Sem mais delongas, Sandra decidiu segui-la. O marido foi para o aeroporto central de Los Angeles. A distância não é uma piada, mas 320 milhas. Fique longe desta cidade. Como uma inteligência artificial inteligente, Lilith notifica Sandra de um grave acidente. Na rodovia vai atrasá-los para chegar ao seu destino. Portanto, Lilith sugere pegar rotas off-road, o que pode economizar tempo em vez de esperando em um engarrafamento. Por conta dessa situação, Sandra embarcou nesse caminho, apesar de, na verdade, raramente é usado por pessoas. Então, o céu está ficando mais escuro, e a névoa está ficando cada vez mais densa. E Sandra não viu nenhum assentamento, exceto a subestação que ela encontrou neste lugar remoto. O problema é que Sandra está nervosa. Ele entrou em pânico porque não percebeu a passagem de um servo. Desta situação, ela imediatamente saiu para verificar as condições do servo meio morto. Quando o carro estava em ponto morto, Sandra até deixou o filho sozinho no carro. Então tenha. No momento em que David pressionou o aplicativo em seu telefone, infelizmente ele abriu, comparado com aplicativos conectados à inteligência artificial. Então, sem que Sandra percebesse, David começou. Ative o modo VALP. Todos nós sabemos que esse recurso protegerá os passageiros de vários perigos e incômodos fora do carro. Bem, se for esse o caso, Sandra, ele não será capaz de fazer muito porque o David de 2 anos não sabe de nada. Qualquer. Não importa como Sandra diga a ele para mover os dedos, mas David ainda não entende. Fundamental. Infelizmente Sandra, que entrou em pânico excessivo novamente, imediatamente. David ficou chocado e acabou deixando cair o telefone dela. Não consigo imaginar como uma coisinha pode virar. Por causa do descuido de sua mãe, ela teve grandes problemas por um tempo. O que é impressionante. O que eu valorizo mais é a força deste carro Monolith. Não é apenas um anúncio, mas, quando Sandra tentou quebrar o vidro,
Tudo isso foi realmente visto. Quando não há outra escolha, Sandra então caminhou na direção oposta, apenas para verificar a situação ali. Uma das subestações que ela viu. Neste lugar, Sandra não pode esperar, porque não há mais ninguém lá. Mas pelo menos ela encontrou algumas ferramentas úteis, como uma lanterna e uma chave inglesa. É claro que ela usaria para quebrar vidros. Inesperadamente, quase saindo da subestação, Sandra notou um animal selvagem. Ele viu seu lugar. Este animal é um lobo selvagem e tenta. Machucou Sandra. Para ser honesto, seguro. Este carro é realmente ótimo. No entanto, por ser muito seguro, a tecnologia o tornará. É difícil para uma dona descuidada como Sandra. Em suma, Sandra acordou de seu sono. Dia? Então, ela apenas percebeu a condição de David e eventualmente parecia fraca. Carro. O calor do sol também pode passar. A característica do carro é que a temperatura continua subindo de vez em quando. É isso. Que pena, porque a estrada é muito tranquila e não há nenhum carro passando. Sandra. Não há outra escolha até que ela decida caminhar na direção da estrada. Embora ela nunca tenha estado aqui antes, mas na área. Risco de sair. A filha gostosa do carro, Sandra, que estava desidratada, ainda caminhava. Felizmente, ela acidentalmente encontrou um rio na área, que ela pode beber e usar. Lave o corpo dela. Sandra caminhou dezenas de quilômetros, cruzando uma estrada íngreme para encontrar ajuda. Sandra finalmente viu um antigo aeroporto e notou um avião naquele local. Sobre isso, a temperatura dentro do carro está ficando cada vez mais alta. Essa situação faz com que o carro monolite. Ligue o ventilador de emergência imediatamente. Sandra agora tem que correr contra o tempo, mesmo que, embora não haja ninguém no aeroporto. Então ela encontrou um galão de bebidas alcoólicas em um isqueiro, e 2 pneus de avião. Com esses itens, ela acendeu imediatamente 2 pneus para fazer fumaça espessa que pode ser percebida por alguém. Depois disso, Sandra preencheu deliberadamente. O galão foi levado para o carro com uma pequena quantidade de água do rio. Quando ela entrou no carro, o rosto de David começou a enfraquecer e parecia muito fraco. Fique vermelho e queime. Sandra só pode esperar que seus esforços sejam. Não será desperdiçado quando você molhar o telhado. Além disso, ela tem sido. Bata no carro com uma chave inglesa. Claro, não vi nenhum resultado até agora. Ela sabia que seu filho não poderia ser salvo. Ele deve morrer aqui. Veículo. No entanto, seu palpite não é totalmente correto, porque David ainda mostrou um pouco. Movimento dos dedos. Mesmo neste caso, ela ainda teve que enfrentar o coiote que a estava seguindo na noite anterior. Ela não se importava mais se o coiote a mordia, porque ela quer ficar com seu filho moribundo. Vira. O coiote veio comer o servo morto deliberadamente, então o carro de Sandra. Ele não está mais preso e está se movendo para trás. Felizmente ainda há uma pequena pedra bloqueando o carro. A partir deste ponto, Sandra tem uma ideia clara. Ela vai se inscrever para seu carro em breve. Até mesmo a chance de sucesso e fracasso. 50. Ela não liga, porque ela não tem escolha no momento. Então ela imediatamente. Use uma chave inglesa para destruir a pedra que bloqueia o pneu do carro. Depois do sucesso, Sandra. Ele empurrou deliberadamente o carro para a ravina, enquanto David ainda estava no carro. Não demora muito. As funções existentes podem ser usadas como complicação imediatamente. Nesse momento, o sensor começa a detectar a pressão da gravidade. Depois do acidente de carro. No chão, Sandra desceu imediatamente para abordar o filho no carro. Descobri que a ideia de Sandra não está errada, porque o carro foi desbloqueado automaticamente. Quando pousou no chão, sem perder tempo, Sandra ajudou. O filho tirou o paletó e se acalmou. Mesmo tempo, o monolite reativa automaticamente o sistema até que Sandra possa dirigir novamente. Naquele momento, Sandra esperava que a tecnologia do carro a ajudasse a entrar em colapso. O alto penhasco à sua frente. E claro, isso não é um grande problema para os carros. Surpreendentemente, Sandra conseguiu voltar ao off-road. Então ela cobra pedágios. A estrada como todo mundo. No final do filme, Sandra e David chegaram ao hospital. Felizmente a vida de David foi salva. Claro, este momento será o momento mais assustador. Sandra está na sua vida. Então, o filme acabou. Embora o filme tenha acabado. Mas eu ainda quero saber o que vai acontecer com você e o casamento de Cal. Gostou? Deixe o like.